Boa noite a você que acompanha a programação da Canção Nova. Que bom, estou muito feliz de mais uma vez nos encontrarmos aqui neste nosso ponto de encontro semanal. O programa Além da Notícia, como você sabe, sempre aborda temas de grande importância, de grande relevância para a nossa sociedade. E hoje nós vamos tratar de um desses temas: o homem cristão que atua na política, ou aquele parlamentar católico que hoje está atuando na política. Como vive, o que vive e como enfrenta os desafios de uma vida política. Me recordo que nos primeiros meses de seu pontificado, o Papa Francisco foi perguntado sobre qual o papel do cristão no mundo de hoje. A resposta dele foi surpreendente. Ele falou sobre política, disse que para o cristão é uma obrigação atuar na política. Naturalmente, entendemos que atuar na política não é somente concorrer a cargos públicos, ser filiado a um partido, mas também é isto. E existem aqueles que são chamados a essa missão. E o Papa Francisco também disse uma outra coisa importantíssima: não podemos fazer como Pilatos, lavar as mãos. Não podemos, justamente falando da obrigação do cristão de atuar na vida política. Pois bem, o programa de hoje vai nos apresentar aqui dois desses homens cristãos que saíram de nossas comunidades, que saíram de nosso seio cristão e hoje estão atuando na política. Na primeira parte do programa vamos conhecer o deputado Hugo Leal, federal pelo Rio de Janeiro, e na segunda parte vamos conhecer um pouco mais da história do deputado Eros Biondini, deputado federal por Minas Gerais. A gente, portanto, começa esse programa de hoje já indo falar com o deputado Hugo Leal. O senhor é advogado, o senhor é economista e também o senhor é compositor. Tem um violão aqui? Não tem violão. Compositor não, ou cantor? Não, eu só fiz composição com alguns amigos, fiz com escola de samba também, tive uma oportunidade ímpar, foi sempre um momento especial, mas eu vou deixar a composição, violão, para os nossos amigos, para o Eros Biondini, para outros amigos parlamentares que têm essa vocação, né, que com certeza são muito melhores nessa arte. Eu diria que o senhor deve ter angariado muitos amigos pela lei pela lei seca que o senhor criou. É seu cartão de visitas? É uma marca, é o meu cartão de visita, mas tenho aí uma trajetória. Então, só para já começando, o que é a lei seca, o que ela diz? A lei seca foi uma lei que foi editada em 2008, né? Nós estamos fazendo aí 13 anos, e fala sobre a questão da mistura de álcool e direção. Era uma questão que já existia como legislação, mas o fundamental foi que essa mudança fez com que a fiscalização fosse mais efetiva e nós estamos produzindo resultados, ou seja, o foco principal da lei seca é qual? Salvar vidas, e é isso que tem preservado ela ao longo desses anos. Isto é, ela pune quem bebe e dirige. Exatamente, não pune de forma rigorosa, de uma forma muito mais efetiva que era anteriormente. E essa luta é permanente. É permanente porque, mesmo assim, eu imagino que ainda há uma insatisfação na punição, não é? Sim, na punição, basicamente também na fiscalização, que tem sido muito importante também. Quanto melhor a fiscalização, quanto mais efetiva a fiscalização, melhores resultados se colhem dessa operação. O deputado Hugo Leal é membro da bancada católica aqui no Congresso Nacional e eu estou vendo aqui, o senhor tem um histórico já bastante vasto. Foi secretário no Rio de Janeiro em 2 ocasiões, secretário de administração, secretário de Justiça e Direitos do Cidadão, e tive a oportunidade também de ser presidente do Detran de 2003 até maio de 2005. O senhor pegou só situações difíceis lá no Rio. Já é uma cidade difícil, pegou secretarias difíceis e o Detran também. Também. Foram desafios grandes, mas a vida é exatamente feita para isso. Depois de tudo isso, deputado estadual e agora está no seu 4º mandato como deputado federal? 4º mandato como deputado federal, com muito orgulho. Mas eu quero saber quem foi o Hugo Leal seminarista, porque eu soube disso agora. Tem esse histórico também. Eu fui seminarista no ano de final de 78 para 79. Foi um chamado que naquele momento eu entendi que era muito importante, ainda novo, tinha 16 para 17 anos. Capuchinho. Eu fui fazer o postulantado na cidade de Patos de Minas, no Triângulo Mineiro. Aliás, tem muita saudade, um lugar maravilhoso, me acolheu muito bem. E fiz o seminário, Quando eu estava encerrando o postulantado, ia para o noviciado, que era em Belo Horizonte, aí eu resolvi esperar um pouco mais, refletir um pouco mais, e acabei que
teve esse direcionamento, eu acabei vindo para o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, formando todo esse trabalho. Mas essa vocação ficou sempre marcada na minha vida. Isso É que eu queria saber o quanto ela foi importante para a sua transformação toda. Sim, sim. Tradicionalmente, né, lá na minha cidade, Ouro Fino, assim, tradicionalmente a família mineira é uma família muito tradicional e meus avós eram muito ligados à Igreja Católica também. Meu avô era minha avó é filha de Maria, minha mãe era filha de Maria, meu avô daqueles do Coração de Jesus. Foi uma experiência importantíssima. Eu divido um pouco minha vida por ter passado, por ter sentido essa experiência e depois também lá no Rio de Janeiro, mais à frente, eu voltei, né, a ter um aprofundamento aí na filosofia e teologia. E o que aconteceu? O que lhe motivou? Que fato foi que o conduziu para a vida pública, para a vida política? Depois que eu saio da Marinha, né, fazendo filosofia, teologia, tinha também na carreira militar a disciplina, a organicidade, muito importante isso também para a vida, para você dar o equilíbrio, para você colocar disciplina na sua vida também, uma série de circunstâncias, isso foi importante. Eu fui para a faculdade estudar Direito, envolvimento, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, muito debate político, muito aprofundamento, isso tudo vai inspirando, né? vai nos inspirando a fazer, a estar participando, né? Isso 82, 83, isso foi motivo de muita inspiração para essa formação política, principalmente, né? Eu sempre identifiquei com essa proposta cristã, né, que eu acho que abrange, que acolhe muito mais do que o processo teológico. E eu acredito que até hoje essa formação permanece. Eu, graças a Deus, me relaciono bem com os lados, né, às vezes acirrado, ainda mais nesse momento como esse, de você ter o equilíbrio, de dialogar, saber entender, acolher. Eu acho que isso, repito, é a proposta que dá essa formação. É isso também que hoje a gente vê muito presente aqui nas bancadas católicas, na bancada evangélica, nas horas dos debates quentes ali, a gente percebe que a postura, sobretudo da bancada católica, é de um equilíbrio muito, muito sereno, né? Esse é o nosso papel, né? Nosso papel é dessa intermediação, nosso papel é da conciliação, esse é o papel, né? O papel do cristão, né? Especialmente nós, do católico, temos essa influência grande, da conciliação, porque não vamos chegar no conflito. A nossa lógica, o nosso desenho, né, o nosso âmago assim, não está no conflito. Pelo contrário, a gente tem que dissipar os conflitos e trazer luz, trazer alternativas. Não por acaso a nossa doutrina ensina isso. A doutrina social da igreja é exatamente dentro dessa essência. Não tem que deixar de lutar, não tem que deixar abrir mão de princípios, de valores, do que você acredita. Em hipótese nenhuma, você não pode abrir mão disso. Agora, você tem que conduzir isso não de forma, não impondo, mas conquistando. Convença, não imponha. Se fosse qualquer coisa que você impõe, seja até para os filhos, né, dentro da família, a gente tenta, por mais que a gente deseje alguma coisa, a gente tem que dialogar, conversar, aceitar, às vezes, e no processo político também não é diferente, dentro desse sentido. Qual foi seu primeiro cargo de atuação política? Eu vou pegar porque aqui eu consigo fazer um bem. Eu fui diretor-geral dos Depósitos Públicos do Estado do Rio de Janeiro, na Secretaria de Justiça. Eu tinha 27 para 28 anos, eu era recém-casado, e era sempre um desafio, né? O desafio é uma outra coisa, uma característica, né, de cargos que você ocupa dentro da política. É importante que a família entenda isso, que isso seja aceito pela família. Minha esposa, nós já estamos aí casados há 32 anos, e ela compreende. Porque a vida pública tem os respingos, sim, que machucam. Não, né? A família tem que aprender a dividir você com as outras pessoas, né? Eu não sou popstar, não sou da artista, não, mas você tem que dividir, você tem que dar atenção a uma situação, a uma comunidade, você tem que dar atenção a uma demanda, e sempre isso é natural. E a família tem que conviver com isso. Então, o político não é só o homem, o político acaba sendo a família toda. A gente, por mais que você queira preservar, isso sempre acontece. E o primeiro cargo público no depósito público foi um grande desafio, porque era um ambiente de recolhimento de bens apreendidos, de tráfico, de operações policiais, era um ambiente confuso. Eu falei assim, o desafio, né, jovem ainda, eu falei, e o presidente, o secretário me chama, me convida, você vai lá, vê o que você pode fazer. Eu, particularmente,
trabalhei na transformação do órgão. E você sabe que muitas das ideias que eu levei lá em 92, 93, prevalece até hoje. É impressionante. O órgão continua sendo um órgão do Executivo, apesar de prestar todo o serviço para o Judiciário, e muitos dos avanços, das modificações legislativas, das resoluções, advieram ainda daquela época, porque é você conseguir pensar, não da forma que já está ali consolidada, né? Uma outra característica também do cargo público, quando você está no cargo público, de menor, seja um cargo de divisão, de diretor, seja qual for, todas as vezes que você passar por um cargo público, entenda qual é o seu papel, a sua vocação. Você está ali a serviço, não é um cargo para você se servir, é você servir a população. E lembre sempre o seguinte, que um dia você teve essa oportunidade de estar lá. Faça tudo o que você puder fazer para fazer a diferença. Porque o dia que você sair, quando você olhar, falar assim, poxa, eu passei por aí e não fiz isso. É quando alguém entende também o porquê estamos nesta vida, né? Você tem que ser um agente transformador. Porque se você quiser passar 4 anos na administração pública não fazendo nada, você vai ter uma atuação medíocre, não vai desenvolver, não vai mexer com grandes estruturas, todo mundo vai deixar você lá quietinho, você vai deixar todo mundo quietinho e vai passar, não vai sentir nada. Agora, quando você quer mexer com as estruturas e fazer a pergunta do porquê, o que tem que ser assim, vive muito. Eu fui secretário de administração nos anos 2000, nós estamos falando 21 anos atrás, o nome, eu mudei até o nome da secretaria, que era SAD, Secretaria de Administração. Eu mudei para Secretaria de Administração e Reestruturação do Estado. Ou seja, era para mergulhar, era para incomodar. Então, isso incomoda, é desagradável, mas você tem que estar preparado exatamente para isso. Eu costumava brincar que a gente falava que ali, às vezes, o serviço público, lato senso, não só o serviço público, mas às vezes a própria atividade privada, vivia a síndrome da Gabriela. Você já ouviu falar isso? Síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. Isso nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Porque a pessoa acho que essa lógica, por que você vai mexer? Não questiona, não foi, já sempre foi assim, por que você vai falar que não vai ser assim? Os grandes cientistas também conseguem quebrar alguns paradigmas exatamente porque ele acaba indo para uma outra linha. Quem não entender que a política é um agente de transformação, e ela transformação, ele é um agente ativo, é um agente vivo, em constante transformação, é melhor você procurar outro caminho. Deputado Hugo Leal, e quando foi que o senhor tomou a decisão e o que aconteceu? Quem lhe motivou a disputar uma eleição que foi a sua primeira como estadual? Eu já estava dentro do ambiente, né? Dentro do ambiente seria político, natural. Já advogado, eu já tinha exercido esse cargo público. Foi um chamamento para essa eleição. E o senhor já tinha ali também, além de atuar na vida pública, nas secretarias do Estado, já à frente como secretário e tudo, o senhor tinha também ainda uma vivência junto com a igreja, né? Sim, sempre tive. Isso aí e houve apoio também naquela hora e reconhecimento da igreja? Em alguns momentos, eram eleições diferentes, né? Estou falando em 2002, era um momento diferente, mas sempre tive uma relação pessoal. As pessoas têm que entender, porque a dinâmica do voto não é só do conhecimento. Pode ser uma pessoa famosa, muito conhecida, mas o que tem que passar, além da empatia, é confiança. Né? Essa pessoa pode me representar. Quando eu estava como secretário de administração, isso em 2000 eu fui secretário de Justiça, desculpa. Em 2006, teve um fato, eu fui convidado pela governadora à época para, de repente, como eu advogado, para ocupar uma vaga no 5º Constitucional, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, para um advogado também, eu era secretário de Justiça, seria uma situação natural, e eu estava preparando para ser minha primeira eleição de deputado federal. É interessante porque eu falei, poxa, um convite nobre, né? Isso é uma oportunidade, também a magistratura, uma carreira importante. Abandonaria a política. Sim, exatamente, essa frase. A primeira pessoa que eu fui conversar sobre isso foi minha esposa. E eu imaginei o seguinte, ela falou, ai, graças a Deus, vai sair da política, não, vai sair da política, né? Foi exatamente o inverso. Ela falou assim, será que você vai ser feliz? Você sempre buscou isso, você está vendo que você está tão próximo. Olha, Ronaldo, talvez fosse a última pessoa que eu fosse imaginar que ela fosse falar isso comigo. Os colaboradores, as pessoas que trabalhavam comigo, é claro, todo mundo, você não vai mais ser candidato. Seria um impacto.
Mas foi... Quando ela falou assim, tenho certeza que ela foi inspirada ali pela luz, pelo Espírito Santo, para poder falar. E se não fosse aquela decisão naquele momento, eu não estaria hoje no meu quarto mandato. Eu acho que a Luísa captou bem, a Luísa percebeu. É a vocação dele, ele se realiza fazendo isso, mas daqui a pouco ela fala. Hoje o senhor está aqui em Brasília já, 4º mandato consecutivo, e tantos desafios, e esse momento que a gente está vivendo agora, essa construção de vida, essas experiências, e o senhor também ladeado aqui de outros companheiros que a gente percebe em bancadas de homens que estão lutando sempre por causas nobres, por causas de fé, por causas de valores. Como é que é isso? Eu vejo que tem determinados temas que o pessoal chama pauta de costumes, que eles são... Aliás, eu errei, é isso, pauta de costumes. Pauta de costumes, né? Essas pautas de costume é interessante. Muito movimento, porque a minoria faz barulho. E a gente costuma dizer isso, e a maioria vota. Nós sempre fomos maioria. Por mais que tivesse governos mais progressistas, PT, seja qual outro partido, a maioria sempre esteve presente ali dentro desses princípios e confiante. Tanto que essas pautas não avançam, ou não avançaram. Estou falando, vou dar um exemplo, né? A questão da modificação da legislação sobre o aborto. Não é, desde que eu entrei na casa, já existia um dos projetos de lei é de 1993. A tentativa de legalização, de amenização, uma série de temas, mas são temas que a gente tinha convicção. Então era o seguinte, muito barulho, fazia-se muito barulho, muita fala, muito discurso, mas não tinha número, votos suficiente para poder vencer. Nós discutimos vários outros. Qualquer modificação nessa pauta de costumes, se você for avaliar concretamente, foi feita pelo Judiciário. No Legislativo, isso não avançou. Não avançou, ou seja, e isso é um conflito permanente que a gente entende que é uma ingerência num poder. Eu tenho muito respeito a essa causa e ao debate em si, porque eu estou sendo construído dentro desse ambiente. Como é que o senhor analisa também esta relação que há entre as bancadas católica e evangélica na defesa dessas pautas de costumes? Sim, eu acho isso essencial. O diálogo é permanente. Aliás, o diálogo interreligioso é fundamental. Nós tivemos também parlamentares de vocação espírita, né? E são pessoas... Grandes defensores da vida. O Bassuma, que foi meu colega, foi deputado federal, assim, um dos ícones. Todos, a questão da defesa da vida, nesse sentido, da concepção até a morte natural, assim, não é só dos confessionais, é todas as pessoas que acreditam dentro dessa lógica. Então, essa é uma luta, é um debate e uma proposta interreligiosa. E isso é que faz a diferença. E acaba que a nossa convivência, principalmente entre as igrejas cristãs, é uma característica já nossa. O diálogo já é uma característica nossa. Independente, porque o que vai diferir talvez sejam esses pontos, a linha teológica, alguns preceitos, alguns costumes. No mais, a essência é a mesma. Eu costumo dizer o seguinte, a frase que eu acho que resume isso é: o que nos une é muito maior do que o que nos separa. Então não vamos deixar o que nos separa, vamos nos unir naquilo que é o importante. Eu até em algumas ocasiões já disse assim que quem quiser perceber a beleza do reconhecimento da fé e da beleza da fé um do outro, é olhar para o Congresso Nacional. Ali, por incrível que pareça, e que as pessoas não imaginem, mas ali o católico consegue reconhecer o valor do evangélico e vice-versa. Sim. É um dos lugares onde melhor se percebe isso. Ronaldo, eu vou dar uma outra característica principal para alguém que queira ter vocação política. Humildade. Saber ouvir. Eu vejo que tem dificuldade porque a precedência, né? Pô, eu sou preparado, eu sou advogado, eu sou em economia, eu fiz isso, eu fui secretário, então todo mundo eu sou melhor. Não. Eu sou do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é não. Aprender. Como eu aprendo com todos os meus colegas, seja do Amazonas, do Roraima, de Amapá, do Rio Grande do Sul, essa diversidade. Como é que o senhor analisa essa interferência cada vez maior do judiciário na mudança
das legislações que deveriam ser feitas, essas mudanças, pelo Legislativo, e como é que os senhores estão deixando isso acontecer, né? Se a grande parcela da população elegeu um Congresso que não quer essa mudança na pauta de costume, é sinal de quê? Então tem que respeitar a maioria. Ah, mas se você desrespeita o direito da minoria, não, o direito da minoria será sempre preservado. O que não pode é institucionalizar o direito da minoria como se fosse uma regra. Isso é que não pode. Esse embate é a beleza do processo democrático, mas o respeito também a essa lógica. Se entenderem que tem maioria da população que pensa dessa forma, então eleja um Congresso que vai fazer esse tipo de reforma. Agora, fazer, a gente brinca, no tapetão, não, porque isso atrapalha, inclusive, a condução dos próprios destinos e das decisões políticas. Nós estamos conversando com o deputado Hugo Leal e já foi chamada aqui a conversa em vários momentos a Luíse, pois agora ela vem mesmo. Luíse, nós queremos conversar com você. Como é que foi aquele momento que a gente falou agora há pouco, que ele chegou com uma possibilidade de se tornar magistrado, deixar a vida pública, esperava uma resposta de você, você deu outra? Então, ele chegou realmente com essa questão e eu fiz uma análise daquilo que eu achava que ele buscava durante a vida dele. E ele nunca falou que queria ser magistrado, ele sempre falou que queria ser político. Mas é uma oferta tentadora, então, que te faz realmente pensar, balançar. E a minha mãe é magistrada, e eu fui criada por uma magistrada, e eu sei o que você tem que ter de perfil da magistratura. Também é muito duro. E eu falei, o que ele sempre falou foi que queria ser deputado federal. Ele está às vésperas de conseguir realizar o sonho dele. E imagina chegar um homem em casa triste. Já é difícil casamento, né? Um homem chegando em casa, hoje eu fui presidir uma sessão, né? Aí é complicado. Aí eu falei, não, se você tem vontade, desejo de ser político, de ser deputado federal, na época era campanha, eu falei, siga o seu sonho. Porque eu acho que magistratura, por eu ter sido filha de magistrada, foi uma coisa conquistada pela minha mãe de forma simples, estudando. Mas ali também você, na hora, percebeu que ele vai abrir mão da vocação. Você percebeu que era a vocação dele, a né? vocação dele, o desejo dele da vida inteira. Né? E essa liberdade também de realizar para os outros, não que a magistratura não tenha, assim como o magistério também tem. E você é professora. E eu sou professora, e você, através do magistério, você também se realiza, realizando os seus alunos, né? Formando alunos, mas eu acho que a vocação dele não era essa. E se num segundo momento ele quisesse seguir a carreira da magistratura, eu acho que ele teria a mesma condição. Quem está de fora sempre imagina que a vida de um político é muito boa, é muito tranquila. Não sabe o custo que ele paga, o preço que ele paga. E a gente conversava até fora do ar que tem um preço alto. E, Luíse, tem preço alto para a esposa e para os filhos, não tem? Sim, sim, sim. Tem um preço, talvez hoje eu falaria melhor. Naquela época você não imaginava, hoje você já consegue ver. Não, né? hoje, quarto mandato, né? São 16 anos praticamente, 14, vão para 16. Tem muitos. É uma montanha russa. Sabe, eu não sei a minha agenda ontem trocou umas 3 vezes, eu não sei a hora que é o meu voo. Por causa dele. Não, sempre é por causa dele. Então, assim, você tem que estar acostumado a não ter horário, a não ter agenda, a não marcar a festa e esperar que ele chegue. Eu tive uma festa que eu fiz de 40 anos, não foi? Eu fiz minha festa de 40 anos. Está esperando até agora. Eu falei que eu ia chegar numa hora, não consegui chegar. Não consegui, eu estou preso. Eu falei assim, ela assim, você não vai vir na minha festa? Eu falei, não, eu vou chegar. Eu sei que eu estou convidada. Aí, assim, eu tinha que cantar o parabéns, porque o negócio já estava indo muito mais tarde. Mas a gente sempre... E todos os amigos e as pessoas em volta entendem, né, essa dedicação e essa ausência, e a família também. E eu sempre falei para os meus filhos, se você fosse filho de médico, seu pai seria também uma pessoa que estaria em plantões, estaria dedicado à profissão dele, estudando e trabalhando. Se você fosse filho de engenheiro de plataforma de petróleo, ficava 15 dias sem o pai, 15 dias com o pai, entendeu?
Todas as profissões, quando você se dedica, elas requerem a sua presença, a sua força de vontade, o seu empenho, 100% de você, entendeu? Como é que, o que sente a esposa e os filhos quando ouvem aqueles comentários genéricos? Nenhum político presta, todo político é ladrão. Como vocês se sentem? Difícil, é muito difícil, não é fácil não. Se você falar para mim assim, eu não sinto nada, sinto tudo. Eu sinto de 0 a 10, de 0 a 100 em alguns segundos, inclusive. Mas a gente se controla, né? Nós somos seres humanos racionais, estamos com o nosso cérebro aí para nos controlar e entender que as pessoas são diferentes e cada um pensa de uma forma e a gente tem que aceitar as diferenças dos pensamentos e racionalizar aquela emoção que a pessoa fala, né? Então, você transforma o passional em racional. E por que é mais duro e dói mais? É porque você conhece? A gente escuta muita coisa ruim, mas é como o Hugo falou e ele bem falou, é uma exceção. A regra é outra. E a exceção é barulhenta. Isso é que faz um barulho desnecessário. Isso sempre foi uma lógica, né, negativa, e a política acaba sendo influenciada por isso, e muitas pessoas, muitos que têm vocação, acabam declinando porque não quero me envolver nisso, parece que a política é suja. Eu completamente equivocado, né? Aliás, Jesus, quando pede a nossa missão, quando pede que nós nos doemos, ele pede que a gente vá falar, que a evangelização seja para aqueles que mais precisam. Essa é uma lógica, e a política é isso. Você tem que atuar, você está atuando para aqueles que mais precisam. Mas tem os errados, tem os... Sim, mas os que se desviam do caminho, que mereçam, que tenham a justiça. É porque você sabe da sua postura, Sim. da sua conduta, não é? Não é isso, Luíse? É isso. Vou pedir que a Luíse fale sobre isso, a postura e a conduta do seu esposo. Isso. Eu costumo dizer um ditado da minha avó, que eu gosto muito: o fruto não cai longe da árvore. E eu tenho 2 filhos maravilhosos, que eu posso exemplificar aqui, dizer que eu tenho um médico que está no Amazonas servindo na frutilha, né, atendendo populações ribeirinhas. E tem uma advogada em São Paulo trabalhando. Então, assim, se nós não fôssemos pessoas que pudéssemos ter condição de passar essa educação, porque educação é isso, o fruto não cai longe da árvore. E você pode até, aparentemente, né, se apresentar como uma pessoa, até numa propaganda, o que for. Mas eu quero saber como é que é na sua essência. Como é que é dentro da sua família. Né? Como é que você lidar com os seus que estão no seu entorno, no seu trabalho, no seu clube, na sua atividade, na sua igreja, na sua paróquia. Isso é que faz formar esse caráter da pessoa. Sim. Muito bem. Luíse, quer terminar agora dizendo para o nosso povo brasileiro como é ser esposa de um político e o que dizer a este povo? Eu diria que ser esposa de um político é ser esposa de um profissional, como qualquer profissional no Brasil, que se dedica ao trabalho, que chega em casa cansado, estressado e que depende da sua família para continuar e estar lá no dia seguinte. Simples. Quero agradecer a vocês por nos receberem aqui no seu apartamento em Brasília. Muito bom. E agradecer aos nossos telespectadores da Canção Nova, que é sucesso absoluto. Um abraço a todos. Depois dessa conversa com o deputado Hugo Leal, a gente ficou com aquela sensação. Realmente é uma missão complexa estar na política. Mas existem aqueles que são chamados a este desafio para o bem comum, para o bem da sociedade. Vamos para o intervalo. Depois do intervalo, vamos conhecer outro desses homens cristãos que são chamados à vida política. Já, já. Voltamos para a sequência do nosso Além da Notícia. O programa de hoje está nos apresentando um tema que é sempre importante e atualíssimo também: o trabalho de homens cristãos no Congresso Nacional, o parlamentar católico cristão na política. Pois bem, o Catecismo da Igreja Católica, no número 2211, ele fala justamente da política, tendo como princípio os valores cristãos. E é muito interessante esse artigo para todos nós estudarmos. Mas bem, a gente está conhecendo por dentro
como é que o católico, como é que um político cristão ali dentro do Congresso Nacional vive o desafio de ser um testemunho ali dentro. Nós vamos agora conhecer mais um desses parlamentares. Esse já é mais familiar a todos nós, é cantor católico, é já um amigo mais próximo, o deputado Eros Biondini. Vamos conversar com ele. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, queridos amigos. Canção Nova, que alegria poder estar aqui e realmente abordar um tema tão importante, não é? Num meio, uma missão árdua, mas fundamental para a vida da nossa sociedade. Eu estava pensando aqui, nós somos contemporâneos, idade bem próxima ali, e eu me lembro chegando na igreja e cantando já canções suas. Eu me lembro muito da Civilização do Amor, eu no início da minha caminhada, eu cantava aquela música sem parar e ela mexia comigo de um jeito tão grande. Que ano era aquele? Em 93. Estou com 31 anos, vou completar agora de missão. Em 93, a minha primeira canção, Civilização do Amor, você foi aí na pinta, porque inspirado nas palavras do Papa João Paulo II, que falava da hora da gente despertar e construir a civilização do amor. Aliás, a primeira música de 110 que eu já compus, que Deus me inspirou, e você foi feliz porque é a música mais atual quando se trata, por exemplo, da fé e política, porque diz, é hora de despertar, acordar para a realidade e construir nessa cidade a civilização do amor. Peraí, então me diz, quem era você naquela época? O que se pensava naquela época? O que você fazia naquela época, naquele ano? Onde é que você estava? Então, eu estava na comunidade Nova Aliança, vamos dizer assim, recém-convertido, tinha feito, no final dos anos 80, minha experiência com Deus, vindo aí também de uma experiência mais dolorida com as drogas, na minha adolescência, início de juventude, mas graças a Deus, eu tive a oportunidade, junto com a minha família, de entrar um dia no ginásio do Colégio Santa Marcelina, em Belo Horizonte, e através das palavras da irmã Ângela e da voz da canção do Santini, que era quem naquela época cantava naquele encontro, eu pude fazer a minha experiência com Deus e a partir dali enxergar minha vida de outra forma, enxergar o meu futuro diferente, largar as drogas e começar uma vida nova. Eu comecei a me dedicar muito nesta evangelização, Ronaldo, e depois de uns 4 anos eu já estava compondo, nós já estávamos gravando, e aí você conheceu a música Civilização do Amor, e a música, a segunda que eu compus, Morreu por Você, que o nosso querido Padre Jonas foi o primeiro a gravar. A primeira pessoa a gravar uma música de minha autoria foi o Padre Jonas no CD LP, Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor. E você, um recém-convertido, um jovenzinho. Entusiasmado com aquela experiência com Deus, estava muito empolgado realmente, e ali nós começamos aquele desejo de evangelizar a juventude. Elaborei o Cristo é o Show, que também completou 30 anos. Um evento, Cristo é o Show, né? Um evento musical, e começamos a querer evangelizar os jovens, a querer trazer jovens que estavam nas drogas para os nossos encontros. Aquilo que aconteceu na minha vida, eu comecei a querer ajudar para que acontecesse na vida das pessoas. E ali começamos a fazer uns pequenos shows, apresentações, também começamos a ser voluntários na nossa equipe em instituições filantrópicas, fazendo trabalhos voluntários, cantando nos lares vicentinos, nas comunidades terapêuticas, como a Fazenda da Esperança. E aí começou a minha missão na música, na evangelização e também na vida da igreja. Mas eu estou vendo algo muito em comum também entre os parlamentares católicos com quem tenho conversado. Renovação Carismática Católica, nascidos, oriundos ali na Renovação Carismática Católica. Foi e é realmente um movimento que tem trazido um grande bem para a igreja e para a política também, não é? Na Câmara dos Deputados, nós temos o nosso grupo de oração Beata Helena Guerra, antes de começar os trabalhos nas quartas-feiras. Antes do horário de expediente nas comissões e no plenário, nós, os católicos, e também convidamos sempre todos os servidores e outros parlamentares para participarem de um momento de oração e de louvor que nos prepara e também alimenta a nossa alma. Você não faz ideia, aliás, você já acompanhou algumas vezes, como isso impacta na Câmara dos Deputados, toca o coração das pessoas,
pessoas que a gente não pode nem imaginar, que ao final do encontro vêm com lágrima nos olhos, pedindo uma oração, desabafando ou partilhando alguma coisa. Isso é fruto da experiência na renovação carismática. É de fato um mérito, mas não quero também desconsiderar outros. É que, por exemplo, pessoas que saem da renovação carismática e entram para a política, elas ali procuram com toda força manter viva aquela chama de fé, manter viva, levar esse testemunho também. Eu sei que tem muitos outros bons católicos de outros movimentos que estão ali na política também, fazendo um grande bem, mas apenas estou fazendo essa menção honrosa aqui à Renovação Carismática Católica, como faço a tantos outros movimentos e pastorais que têm representantes na política também. Essa visão também o nosso movimento nos dá, de que não existe nenhum lugar e nem um tipo de pessoa que possa ser privado de receber essa mensagem. Então, qualquer lugar onde nós estejamos, ou qualquer pessoa que cruze o nosso caminho, existe uma maneira de chegar com a palavra de Deus ao coração de cada um e assim proporcionar cura, libertação, restauração. E é maravilhoso fazer isso acontecer também no meio político. Agora deixa eu voltar um pouquinho mais ainda na sua história. Você falou recém-convertido quando grava aquela primeira canção, aquele ímpeto todo, aquela vontade insaciável de fazer por Deus. Mas o que aconteceu antes? Como é que foi a sua experiência com as drogas? O que você viveu de ruim antes de conhecer a Deus? Então, minha família é maravilhosa, católica, praticante, atuante, e eu sempre gostei muito de música. Sempre fui apaixonado com música. Meu pai foi professor da Escola de Veterinária da UFMG e minha família toda gostava muito de festa e de música. Então, desde que eu me conheço por gente, meus 7, 8 anos de idade, que eu tive mais consciência, eu tinha certeza absoluta de que eu ia ter a música na minha vida e que eu ia seguir a carreira do meu pai. Nós somos 3 filhos e os 2 nunca manifestaram esse desejo. Eu já tinha certeza. E desde criança eu acompanhava meu pai nas fazendas, cuidando dos cavalos, que foi assim que ele especializou, e eu também depois exerci, eu me formei. Você é formado, você é veterinário. Eu fui aluno do meu pai na última turma. Meu pai, de uma forma generosa, esperou 1 ano e meio para pedir aposentadoria, justamente para poder ser meu professor, no 10º período de veterinária. Mas eu fui crescendo e eu tinha muito gosto pela música. Então, fui ganhando meu violão, ganhei depois a minha primeira guitarra e nas festas de família, enquanto as crianças estavam brincando, eu estava ali perto dos meus tios, que um deles tocava violão e fazia seresta, e eu ficava encantado, apaixonado e gostava de ficar com os adultos cantando. E quando completei meus 12, 13, 14 anos, eu comecei então a ter minhas bandinhas de rock. E aí aos 15 anos, uns ambientes mais diferentes e mais, também, vamos dizer assim, vulneráveis. E aí começa aquela necessidade de afirmação e esse ambiente de música, quando a gente não está muito, não é atento, a gente acaba indo com outras companhias. Ele é muito sedutor. Muito sedutor, e esse ambiente de banda, de rock, acabei também me deixando levar e começando, junto com algumas pessoas, a fazer uso de droga. E assim foi. E o que aconteceu? Quando a minha mãe recebeu o convite para fazer o encontro de evangelização, tinha que fazer uma inscrição e pagar um valor, porque eram toda segunda-feira um semestre inteiro. Então, era um encontro, um curso de querigma, e ela já pagava a inscrição. Então, ela fez a inscrição minha, da minha irmã, do meu irmão, dela e do meu pai. Fez a inscrição, só que eu disse, mãe, não fica com raiva, mas não vou. Eu estou em outra e tal, não sei o quê. Só que, o que aconteceu? No sábado anterior, eu fui numa festa e lá eu acabei passando mal por causa da droga. E eu passei muito mal, surtei, e na madrugada, uma amiga minha me colocou num táxi, fui para casa, e aí no outro dia eu estava com muito medo, né? Tive taquicardia, e aí eu perguntei para minha mãe se aquela inscrição ainda estava. Pela lógica, ela teria devolvido, porque era paga, e eu já tinha falado que não ia. Mas, mãe, ela falou, não, a sua inscrição... Acredita o tempo todo. A sua inscrição está aqui. E aí fomos. Dos 5, eu era, vamos dizer assim, o piorzinho naquela noite. E fui o mais tocado.
fui profundamente tocado. Até porque gostava de música, ele via uma forma diferente, mais alegre. Pela primeira vez assim na igreja, eu vi músicas mais renovadas e aquele entusiasmo, um ginásio, jovens ginásio também. lotado, pessoal levantando mão, jovens. Eu fiquei impactado. E aí, ao final, a irmã disse: quando vocês voltarem para casa agora, façam todas as orações que vocês costumam fazer. Aí ela perguntou: levanta a mão, quem faz a oração do Pai Nosso antes de dormir? Eu já não fazia nenhuma, mas eu levantei porque todo mundo levantava. Aí ela falou: vocês vão fazer todas as orações. Quando terminar, vocês vão fazer um pouquinho de silêncio e depois vocês vão dizer: Senhor, agora eu quero fazer minha própria oração. E vocês, pela primeira vez, vão fazer a sua própria oração. E vão falar com Deus e depois ouvir a Deus. E eu não sabia como esperar chegar na minha casa para fazer isso que ela tinha mandado. E assim eu fiz, esperei Deus falar e não escutei, né, na hora, mas meu coração acelerou e eu lembrei da palavra que ela falou: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, eu entrarei. Foi a primeira pregação que eu escutei. E aí eu entendi que ele estava batendo na porta, era o batimento do meu coração acelerado, era Deus querendo entrar para valer na minha vida. E aí eu entendi e realmente, a partir daquilo ali, eu comecei, então, essa caminhada linda. Puxa vida, e algo tão simples que foi essa oração proposta pela irmã, não é? Que coisa linda. Meu Deus. Verdade. Gente, nós estamos conversando com Eros Biondini, deputado federal em 3º mandato, já tinha sido deputado estadual em Minas Gerais, depois de tudo isso também foi secretário de Esporte, Juventude e Política de Drogas em Minas Gerais. Em Minas Gerais. Fundou a comunidade Mundo Novo antes ainda da política, e eu gostaria de saber isso também, porque você saído dessa experiência com as drogas, conhecendo a Jesus tão fortemente assim, quando é que você quis começar um trabalho também para ajudar as pessoas que talvez vivessem como aquilo que você viveu, né? Eu comecei, então, depois de 2 anos, né, poder entrar para a equipe de serviço, e a partir dali começamos a fazer as nossas missões. Começamos a fazer na nossa arquidiocese de Belo Horizonte, depois começamos a ir para fora, viajar para outros estados, para fazer as nossas músicas, noite de louvor, evangelização, e conciliando, inevitavelmente, porque nós começamos a nos deparar, a partir da minha experiência de sair das drogas, e de outros também que estavam ali, com essa necessidade de ajudar outros jovens, primeiro, a serem encaminhados para a recuperação, ajudar outras instituições também, assim, desde algum ato simples, como ir cantar para os idosos, ou nas instituições de acolhimento de jovens, e assim começamos a casar nesse início. Nem sonhava de um dia entrar na política. Eu nunca fui militante político, nunca participei na escola de diretório acadêmico, nunca imaginei de ser filiado a um partido, mas ali começou essa fusão da evangelização com a vontade da restauração concreta da vida das pessoas. Eu acho que foi o embrião para que mais tarde, 15 anos depois... Uma evangelização percebendo vulnerabilidades sociais, e as coisas foram ali dentro de você começando a crescer. Verdade. Como hoje, atualmente, na comunidade Mundo Novo. Se tirássemos hoje esse aspecto da política em si, hoje a comunidade Mundo Novo é uma comunidade missionária de evangelização e que, como ela faz uma evangelização assim acolhedora e carismática, muitas pessoas que estavam totalmente afastadas vêm, e muitos jovens dependentes químicos vêm também. Então, impactados pela evangelização, eles nos procuram para serem encaminhados para a recuperação. Exatamente como iniciei, hoje nós fazemos, só que agora, com, vamos dizer, esse chamado de vida pública, numa dimensão muito maior, já que hoje eu sou o responsável pela política de drogas no Congresso Nacional. Então, assim, lutando nesses últimos dias para a liberação de um orçamento de 160 milhões de reais. Já não é os R$1.000 que eu ajudava junto com amigos para internar um outro colega que estava nas drogas. Tá aí, aproveite já para mencionar. O Eros Biondini, gente, no momento é presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas e APACs.
Eu vou voltar depois na sua história, mas o quanto é importante termos uma frente parlamentar para essa questão. Fundamental. Não existia antes de você, não é? Não existia. Eu fundei assim que, no primeiro ano do meu mandato de deputado federal, junto com o Givaldo Carimbão, nós dois nos encontramos e tivemos essa afinidade nessa luta, nessa bandeira da recuperação dos dependentes químicos. Não havia aqui nenhum tipo de apoio para essas instituições, ninguém quase conhecia comunidades terapêuticas, e aí nós então pegamos a assinatura dos parlamentares e fundamos a Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas. A partir daí, nós trouxemos essa pauta para a Câmara, mostramos a importância das instituições que acolhem e recuperam os nossos jovens, mostramos a importância de resgatar essas famílias que sofrem com isso. Por quê? Porque uma pessoa na droga, nem precisa dizer, a violência externa e interna dentro de casa aumenta, a criminalidade aumenta, a evasão escolar aumenta, a maior causa de evasão escolar é a droga, a superlotação dos hospitais, muitas vezes por causa de overdose e acidentes por causa das drogas, ou seja, a vulnerabilidade social. Então, todas as políticas públicas, elas são atingidas por causa da droga. Então, assim, quando a gente começa a mostrar isso e mostrar esse cenário, as pessoas começam a compreender que quando se investe na recuperação de um jovem dependente químico, você está economizando na saúde, porque você está liberando leitos. Nós não estamos com dificuldade de leitos no Covid. Existem muitos leitos que hoje estão ocupados por pessoas atingidas por tiro ou violência por causa de drogas, pessoas com overdose. Então, assim, quando nós acolhemos e recuperamos nossos jovens e lutamos contra as drogas, nós estamos ajudando todas as outras áreas de políticas públicas. É um flagelo social em nossos tempos a questão das drogas. E eu me lembro, não sei quantos anos atrás, você mesmo, o Givaldo Carimbão, um abraço para ele lá em Delmiro Gouveia, Alagoas, ele mesmo é um especialista no assunto, né? E ele disse, desses momentos que a gente teve conversa aqui na TV Canção Nova, que ele fez uma pesquisa, 80% das ocorrências registradas em delegacias, os BOs, os boletins de ocorrência, 80% deles são em consequência das drogas. Pessoas que fizeram ou drogadas ou para se drogar algum tipo de crime. Exatamente isso. Imagine isso o hoje, percentual os números disso. Exatamente. Então, assim, como é fundamental nós abordarmos isso e atuarmos e motivarmos os outros deputados de outros estados e do Brasil inteiro a investirem nessa política de prevenção, recuperação e reinserção. Eu mesmo, Ronaldo, já tive vários assessores que trabalharam comigo e hoje continuam trabalhando, foram revezando e foram buscando outros espaços de reinserção, outras atividades, outros trabalhos. Eu tenho hoje a Patrícia, que chegou a morar num lote vago de uma favela, e hoje ela chegou ao cargo de subsecretária de Política de Drogas em Minas Gerais, recuperada através do nosso projeto Mundo Novo Sem Drogas, junto com a Fazenda da Esperança. Eu tenho hoje 4 pessoas diretamente ligadas comigo que são ex-dependentes do crack, ou seja, nós acreditamos na recuperação. Um dia aconteceu comigo, então nada mais justo, pessoas que já estiveram presas, que depois de cumprir a sua pena por causa das drogas, nós acolhemos e hoje me auxilia nesse encaminhamento de jovens. Então, é um círculo virtuoso que começa a acontecer a partir de uma experiência de restauração. Vamos voltar para a década de 90. Você gravando ali os primeiros discos e CDs. LPs, aliás. E você disse que o Padre Jonas gravou uma música sua, a primeira música que ele gravou de alguém de fora, Morreu por Você, que eu gosto demais e canto demais também essa. E quero saber quando é que a Canção Nova chegou aí perto de você, como é que você, ou quando você chegou lá na Canção Nova? Então, foi justamente nesse tempo, nós fizemos o primeiro festival da Renovação Carismática em Minas Gerais, há uns 27 anos aproximadamente. Eu já tinha composição Civilização do Amor, eu já tinha composição Morreu por Você e já tinha a música Até Quando. Eu tinha 3 canções
e as 3 canções assim que eram fruto, até hoje elas fazem sucesso, porque fruto da minha primeira experiência desse amor de Deus. E aí teve o primeiro festival, e quem era jurado? O Boy, Nelsinho Correia, que hoje é o nosso diácono Nelsinho Correia, e o Miguel Martini. Miguel Martini foi um dos pioneiros na fé e política. E eu era uma pessoa, eu comecei a me aproximar e admirar o trabalho dele. E aí, futuramente, nós nos encontramos de novo, e aí vem o chamado. Mas isso foi depois de muitos e muitos anos. Miguel Martini entendia de música, é? Miguel Martini, ele era um dos grandes pregadores da renovação carismática em Minas Gerais e no Brasil. Em saudosa memória, e nós aqui cumprimentamos a toda a família também, alguém que faz uma imensa falta, mas certamente no céu faz uma imensa diferença. Verdade. E o Miguel Martini era uma grande referência na pregação e na ministração, e ele foi, então, um dos organizadores desse festival. Então, ele era jurado, ele estava como jurado, o Boy e o Nelsinho Correia, eles foram a Belo Horizonte para participar. Eu fiquei em segundo lugar com a música Morreu Por Você. Quem ganhou o festival foi a Celina Borges com a música Grito de Alerta. Então, naquela época estava Celina Borges, Dominus, Pentecostes e Nova Aliança. Eu fiquei em segundo lugar com a música Morreu Por Você. Quando terminou o festival, fiquei muito feliz de ganharmos o segundo lugar. De repente, quem vem à minha direção? Nelsinho Correia. Eu conhecia Nelsinho Correia só da Canção Nova, de longe, e eu estava assim, já emocionado só de estar ele ali no mesmo lugar que eu. De repente ele começa a vir para perto de mim, o Boy vem junto. E aí ele me cumprimenta e fala assim, eu gostei demais da sua música. E eu que estou fazendo repertório para o novo LP do nosso Padre Jonas. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você cederia essa música para o Padre Jonas gravar? Eu quase desmaiei. É a mesma coisa de perguntar assim, você quer ganhar na loteria aí sozinho? Aí eu falei, mas é claro, mas essa música, você acha que ele vai gostar? Não, eu estou fazendo um repertório. O Nelsinho estava escolhendo as músicas. E aí, realmente, criamos uma afinidade, uma amizade com o Nelsinho. E por causa da música, então eu fui à Cachoeira Paulista, e a partir dali, ele me apadrinhou. O meu padrinho de missão se chama Diácono Nelsinho Correia. Ele é padrinho também de batismo da minha filha, da Kiara, e é uma pessoa que me levou para a Canção Nova. Ele vamos dizer assim, me fez valorizar o meu ministério. E toda vez que eu ia para a Canção Nova, ele me chamava lá no palco e fazia eu cantar as músicas, e começou a mostrar para as pessoas que as nossas músicas eram músicas também ungidas, músicas boas. E assim eu comecei a minha caminhada na Canção Nova. E essa também era a época em que eu estava também já ali no auge da minha caminhada, entrando para a Canção Nova e encantado com o Eros e com o Ministério Pentecostes e com aquelas músicas daquela época. E você já estava ali também crescendo no seu ministério. Agora vamos entrar para outra parte. Quando foi que o Eros sentiu o chamado de ir para a política? Ou o que aconteceu? Ou foi alguém que chegou em você? O que houve? Ronaldo, coisa mais impressionante. Eu entrei para a política, teoricamente, para perder a eleição e ajudar o Martini, nosso querido Miguel Martini, a ser eleito deputado federal. Miguel Martini era o nosso deputado estadual, defensor da vida, luta contra o aborto e todas as nossas membro da bandeiras. Renovação Carismática, membro da Renovação em Minas. Carismática, conhecidíssimo, e fazendo um trabalho também de fé e política muito bom. Um dos pioneiros, também sofreu mais por causa disso, porque foi um dos desbravadores desse trabalho de fé e política. E aí, num determinado momento, o conselho de mandato do Martini, formado por sacerdotes, liderança da renovação e até de outros movimentos, discerniu que ele deveria, no próximo mandato, ir para a federal, disputar para a federal. Só que, pela votação e a abrangência dele, ainda faltava um acréscimo. E aí me convidaram. Eu estava no auge da minha missão, gravando meu primeiro CD pela Canção Nova, CD Minha História, com 15 anos de missão.
eu estava com meu pai, exercendo a profissão de veterinário também no melhor momento da minha carreira, e de repente eles me chamam e dizem, nós entendemos que o Martini agora tem que sair para a federal, eu gostaria que você ajudasse ele. Eu sempre tinha ajudado mesmo, assim como voluntário, era um entusiasta do trabalho contra o aborto e fazia shows pela vida. E então eu falei, claro que eu vou ajudar. Aí eles falaram, não, mas nós queríamos que você disputasse para estadual. Fazer uma dobradinha com ele. Mesmo sabendo que da primeira vez é difícil você ganhar, mas nós precisamos de você trazendo a juventude, trazendo a sua força, porque eu estava então com a capilaridade grande em Minas Gerais. Precisamos que você traga mais o seu público para dar voto para o Martini. E assim ele consiga ter a votação suficiente para deputado federal, que seria em torno de uns 72 mil votos. E eu falei, aí, enfim, discerni junto com a própria Canção Nova, porque eu estava no meio da gravação do CD e não sabia se parava. E no final eu tive o apoio para as duas coisas, tanto para terminar o CD quanto para a política. Tanto é assim que foi um grande sinal de Deus que esse CD vendeu mais do que todos os outros juntos, justamente no momento que a gente tinha um medo de que eu iniciando na política pudesse atrapalhar a venda e a divulgação, mas Deus mostrou que aquele era o chamado. Eu, depois de discernimento, aceitei ser esse desafio. Volto a dizer, meu nome não aparecia em nenhuma pesquisa, ninguém me conhecia no meio político e eu imaginava que eu estava ali para perder a eleição, ajudar o Martini a ser eleito e depois continuar apoiando ele. Só que, para surpresa, eu tive 67 mil votos, quase o dobro do que eu precisaria, e ele teve 92 mil votos, 20 mil a mais quase do que ele precisava. E nós dois, então, fomos eleitos e, assim, iniciou a minha trajetória. Eu fui deputado estadual, entrei logo num curso pela PUC Minas de pós-graduação em Poder Legislativo. Para conhecer, né? Fui o primeiro e até hoje o único em exercício de mandato deputado estadual a fazer esse curso, que deveria ser quase que obrigatório para todos os deputados estaduais, que é em Poder Legislativo. E aí comecei realmente a colocar em prática a minha experiência de vida, que era na questão das drogas, na luta contra o aborto, em defesa da família e nesse trabalho social que nós tínhamos com as instituições filantrópicas e caritativas. E aí, Martini Federal, depois, infelizmente, ele teve a sua enfermidade e eu meio que sucedi o Martini vindo para a Câmara dos Deputados realizar aquilo que tão bem ele tinha realizado, porque, inclusive, ele é um dos autores do Estatuto do Nascituro. E eu fui meio que estagiário dele nessa elaboração do Estatuto do Nascituro. E aí eu vim sucedendo ele logo no segundo mandato para federal. Ele disputou para Senado, já tinha um linfoma, infelizmente veio a falecer, e aí eu assumi essa missão na qual estou até hoje. Tá gostando desta nossa conversa com o deputado Eros Biondini? Aguarda só um pouquinho, vamos fazer uma pausa aqui, um intervalo breve e a gente já volta. Já estamos de volta aqui no Além da Notícia. Hoje um programa especial. Nós estamos falando sobre o papel do cristão na política, segundo o pensamento da Igreja, e estamos conversando com alguns desses parlamentares católicos que hoje atuam no Congresso Nacional. Pois bem, já conversamos aqui no primeiro bloco com o deputado Hugo Leal e agora estamos conversando com o deputado Eros Biondini. E vamos seguir agora a nossa conversa. O quanto é difícil ser um cristão que traz a sua história, que traz a sua experiência com Deus e estar ali e viver essa experiência política ali dentro. É um grande chamado e uma grande vocação para o cristão, como diz nosso Papa Francisco e outros papas que exaltavam a política como uma forma privilegiada de se fazer a caridade e que ali realmente é um ambiente para o cristão, mas nem para todos, não é para qualquer um, vamos dizer assim, não são todos que têm essa vocação e sair desta zona de conforto ou desse meio tão gostoso que é cantar, pregar, evangelizar, para viver tudo que a gente canta ou tentar viver isso no meio político, ou seja, construir de fato a civilização do amor, é doído. Primeiro, você traz toda a expectativa daqueles que te elegeram. Segundo, que realmente é um ambiente árduo.
e que nem sempre você consegue ali fazer o ideal que você pretende. Exatamente. Às vezes você precisa votar numa coisa que não é o ideal, mas é o melhor a fazer naquele momento. E vem do lado de fora um bombardeio sobre você. Como você se sente nessa hora? E o que dizer agora às pessoas que não entendem isso, porque não estão ali na política vivendo isso? Nós muitas vezes sofremos, né, a solidão da responsabilidade de ter que tomar a decisão. Muitas vezes você tem que fazer uma votação que não existe unanimidade nem mesmo dentro do seu segmento. E às vezes uma votação entre o que é ruim e o que é péssimo, mas tem que escolher um dos dois. Exatamente. E muitas vezes uma matéria em que 50% daqueles que têm uma expectativa pensam de um jeito, 50% pensam de forma diferente e você precisa realmente usar muito discernimento, sabedoria e ter muita serenidade para poder administrar tudo isso. Mas o que nos dá força? O resultado do trabalho. Eu também me dediquei muito aos nossos hospitais filantrópicos, muitos deles ligados às nossas dioceses, e muitos dos hospitais filantrópicos hoje que praticamente sobrevivem com as nossas emendas parlamentares. Então, isso também traz uma satisfação de ver que um hospital, por exemplo, o hospital de Caratinga, da nossa diocese de Caratinga, do nosso querido Dom Emanuel, você escutar o responsável pelo hospital dizer que ele só não foi fechado graças a essas emendas parlamentares que nós destinamos, isso aí nos faz aguentar muitas lutas, muitas batalhas e até mesmo alguns ataques que a gente recebe. Por quê? Porque você vê que está contribuindo para salvar muitas vidas. Você não parou de compor, você não parou de cantar. E a cada dia eu me surpreendo quando você manda uma música nova aqui. Ronaldo, tem essa música nova aqui, quando a gente descobre uma música nova sua, como é que você consegue manter também esse foco nas coisas de Deus em meio a esse turbilhão de coisas da vida política? Eu só aceitei entrar na política com essa condição, com esse compromisso pessoal meu com Deus, de que nada atrapalharia a minha caminhada de fé. E o meu ministério primeiro, que era o da música. Eu fundei a Comunidade Mundo Novo, que hoje temos aí 3.000 membros, e uma comunidade muito fervorosa, muito carismática, e não baixei guarda na minha vida de oração. Ao contrário, eu intensifiquei minha vida de oração. Hoje, todo o meu trabalho e também da minha família gira em torno da nossa caminhada de fé e nossa vida de oração. Isso não só me mantém firme no trabalho político, mas continua me permitindo compor as músicas, como eu tenho te mostrado, agora mesmo, nesses dias, lançando pela Canção Nova a canção Fonte de Misericórdia. Espera um pouquinho que você vai falar dela daqui a pouco. Eu vou deixar para um momento especial já já. Quero antes perguntar uma outra coisa, eu não sei porquê e não tenho conhecimento de fatos, mas eu acho que você é um dos parlamentares católicos que ali contribui muito para uma relação boa com os evangélicos. Como é que que você trabalha isso ali com os irmãos evangélicos, que eu vejo sempre uma unidade muito grande quando daquelas pautas importantes para nós, povo cristão? Nós, enquanto Frente Católica, temos as nossas reuniões particulares, temos as nossas lutas próprias e, em muitos momentos, nas causas da defesa da vida, da família, na luta contra o aborto, contra a pedofilia, contra as drogas, nós, então, encontramos esse respaldo e essa unidade também na frente evangélica, nos nossos irmãos evangélicos e em outros que também têm essa mesma bandeira. E isso é bonito. Você poderia dizer, tem grandes homens de Deus ali no mundo, na política, entre esses irmãos evangélicos? Existem muitas pessoas do bem, umas pessoas de Deus. Eu queria até aqui fazer memória a um amigo que passou pela Câmara e que era um grande admirador da Canção Nova, Irmão Lázaro. Irmão Lázaro, um homem de Deus, um cantor de fé e um homem de Deus, um excelente parlamentar e que depois optou por ser vereador no estado dele para ficar mais fácil a sua missão de ministro de música e acabou falecendo esses dias.
irmão Lázaro, Recentemente vítima da Covid. vítima da Covid. Eu não esqueço que quando eu coloquei o telefone para ele falar com o Nelsinho Correia, Diácono Nelsinho, e ele começou a cantar: não dá mais para negar, o mar é Deus, é o diácono. Mas você... Eu acompanho a Canção Nova, Diácono Nelsinho, acompanhava o Padre Léo e gosto demais de você, irmão Lázaro. Ou seja... Peraí, que eu ouvi isso. Ou melhor, eu li isto. E lembro da frase que ele usou. É na Canção Nova que os irmãos evangélicos se escondem junto aos católicos. É isso, foi exatamente Não é? isso. Uma frase assim. É exatamente isso. Ele falou isso para o Quando ele Diácono morreu, Nelsinho. eu lembrei disso e me fez chorar. Eu também recordei disso com o nosso querido Diácono Nelsinho Correia. Então, eu lembrei aqui, agora veio no meu coração, em memória, desse homem tão maravilhoso, que era um excelente deputado, um excelente cristão, um homem de bem, excelente compositor das músicas de Deus e que tinha uma relação conosco maravilhosa, admirador do nosso trabalho de evangelização católica, admirador da Canção Nova. Aí eu acho que resumo a sua pergunta. Cria-se essa unidade pelas causas que nós defendemos e pelo amor que é gerado da fé que nós comungamos. Gente, agora nós vamos para o outro momento especial aqui dessa entrevista de hoje. Nós vamos conhecer, vou chamar aqui, a esposa do Eros Biondini, para a gente ter a visão da esposa de um parlamentar católico que está ali no dia a dia com ele, que vê as lutas, que vê os sofrimentos e que vê também o grande bem que eles fazem para todo o nosso país. Adriana, seja muito bem-vinda, prazer te conhecer. Você estava acompanhando a gente aqui na nossa conversa, sei que você estava muito atenta. O que se passou aí na mente? Um filme, né? Muito bacana. Eu acompanhei tudo, porque a gente começou a namorar logo depois que ele entrou para a Comunidade Nova Aliança. Eu também participava da Comunidade Nova Aliança e ali a gente se conheceu e começamos a namorar. Então, dali para frente, do início da missão dele, eu acompanhei tudo. Então, vi o Eros começando a cantar na comunidade, vi o Eros fazendo vários trabalhos sociais, porque era uma coisa que ele gostava muito, de cantar nos asilos, né? Gostava demais, na carceragem também, pastoral carcerário. Vi ele criar o Cristel Show, esse evento tão maravilhoso. Estive com ele na Canção Nova, quando ele começou a missão dele, né? Na Canção Nova, gravando CDs com o Heraldo. E casamos e estou aí. Vi ele começar na política, que eu nem queria, né? Então conta isso. Por que você não queria? Porque eu estava acostumada, eu tinha medo, né? Porque o Eros era muito amado e onde ele ia, ele tem esse carisma, né? De cativar as pessoas, ele era muito amado e eu ficava com medo. Mas, graças a Deus, esse Eros amado continuou e é amado até hoje pelo trabalho dele. As pessoas valorizam e as pessoas veem esse trabalho dele, essa verdade, porque isso que o Eros faz, que passa hoje para as pessoas como político, é verdade, porque ele viveu isso muitos anos. Mas tem o lado do sofrimento também, né? Tem o lado na escola, que eu sofria muito com meus filhos, que chegavam em casa, às vezes, tristes, chorando, porque os professores, às vezes, falavam dos políticos, não falavam dele. Generaliza. E isso era muito doído para os meus filhos, porque aquilo que o professor, às vezes, passava lá não era o que eles iam dentro de casa. Porque dentro de casa eles viam um pai que levantava cedo, que acordava, que trabalhava, que se pensava no outro, que doa a vida pelo outro, que às vezes não tinha um fim de semana, entendeu? Então, assim, não era o que os meninos viam, era completamente diferente. Então, era muito doído para eles e, como mãe, né, muito doído para mim. Esse é o custo mais duro da política, Eros, Adriana. Fiquem à vontade. Qual é o custo mais difícil da vida na política? É esse mesmo, o desafio de você abrir mão do seu conforto dos dias e finais de semana, não é? Praticamente não temos mais, assim, para dizer que pode relaxar e ter aí a vida mais tranquila, a distância de estar em Brasília e em Belo Horizonte, no meu caso,
e está separado muitas vezes longe de casa. É uma vida em trânsito o tempo inteiro. Uma vida em trânsito, né, da parte deles sempre também um pouco de receio, porque sempre na estrada, né, sempre o perigo da estrada, das viagens. Tem esse medo, Adriana? Demais, né? Sim, demais. E o que me marca também é um pouco que é até falado muito hoje, né? A palavra preconceito, que existe o preconceito generalizado, né? Então, assim, isso é muito difícil, porque às vezes eles né? Nem todo mundo, mas algumas pessoas, igual você falou de votações, ou algumas coisas que às vezes não condiz com o que ela pensa, mas não é porque ele está fazendo uma coisa que mal ou porque ele está fazendo para machucar alguém, né? E aí as pessoas já julgam, já hoje em dia, né, com a internet, às vezes falam palavras, às vezes ele até não só assim, tem pessoas amigos dele, deputados que eu gosto, que eu admiro, que às vezes também sofrem, que a gente... Então as pessoas falam palavras, machucam e não sabe o que está acontecendo, não sabe o de trás, não sabe o bem que ele faz. Igual ele falou dos hospitais filantrópicos, né? Há pouco tempo ele ficou, né? Teve enfermo e a gente ficou num hospital que ele ajuda muito. E assim, o carinho das irmãs, que é o Hospital Madre Teresa, né, em Belo Horizonte, o carinho, o reconhecimento daquele hospital com ele, aí já é uma coisa que alegra o coração. Aí é uma coisa já que a gente fala assim, apesar de tudo, segue em frente, vale a pena. Uma mãe que tem o seu filho recuperado, um pai, um irmão que tem seu irmão recuperado, aquele olhar de gratidão, aquilo vale a pena demais. Aí aquilo eu chego em casa e falo assim, não, é tão na balança, pelo menos no nosso caso, graças a Deus, a balança positiva é muito maior. Então, a gente louva a Deus por isso. Em meio a isto, eu tenho sempre lembrado aqui nessas entrevistas que a igreja, os papas, têm pedido que o leigo, que o católico atue na política. A política precisa do bom católico, daquele homem que está na paróquia, daquele homem que está no ministério, ali na igreja, fazendo alguma coisa, que ele desperte para a política. E aí você entra para a política. Mas eu tenho ouvido uma reclamação muito grande de todos vocês com quem tenho contato aqui em Brasília. Diz que a partir da hora em que vocês entraram para a política, você não pode mais pregar em tal lugar, cantar em tal lugar, ir ocupar qualquer lugar numa igreja ou aquilo porque você se tornou um político e todos passam a confundir qualquer ato seu como um ato político, você está lá para se promover. É verdade isso? Em algumas vezes isso acontece e até com uma certa frequência, parece até incoerente, porque aqueles que nos incentivaram a entrar na política, né, e que viram em nós os seus legítimos representantes, de repente começa a ter um temor e a gente imaginava que seriam os nossos grandes apoiadores, começam a ter restrições e imaginar que agora nós não podemos estar atuando também ali onde a gente atuava, dentro da paróquia, dentro da igreja. Então, isso, na nossa visão, né, precisa ser amadurecido, porque nós nos sentimos, às vezes, um pouco órfãos ou um pouco solitários, porque nós estamos com tanto ardor e tanto afinco, defendendo e buscando representar justamente esse nosso povo de Deus, e quando a gente volta e tem um olhar talvez de rejeição, isso realmente é algo que dói. E acredito que é um entendimento que precisa amadurecer. Precisamos Posso dar uma boa buscar. notícia? Agora eu lembrei de um sacerdote com quem conversei dias atrás. Ele disse, acabo de conversar com o meu bispo. E aí o caso eu não vou revelar aqui nomes, mas muita gente já vai saber. Ele disse, eu tenho um ministro da Eucaristia que agora vai assumir como secretário de Segurança Pública do Estado. E o meu bispo disse, não dispense ele de ser ministro da Eucaristia. É isso. É maravilhoso. Por quê? Porque justamente dentro daquele meio foi produzido, né, um fruto maravilhoso que vai agora ocupar um espaço importante com os princípios e valores
que o Evangelho nos traz. E tendo a sua paróquia como lugar onde ele se reabastece das lutas e dos dramas que vai enfrentar. É isso mesmo. Aonde nós vamos repor as nossas forças, aonde nós vamos curar as nossas feridas do combate, tem que ser na nossa casa. E a nossa casa é realmente a nossa igreja. E isso, quando a gente tem esse carinho por parte dos padres, tantos padres queridos, por parte dos nossos bispos, isso aí nos fortalece de tal forma que nós conseguimos realizar muito mais. Adriana, qual você julga que é a melhor ajuda que uma esposa pode dar para um político católico? É a presença, a oração e ele saber que a gente está sempre lá. Sempre, em qualquer momento que ele chegar, eu, meu filho Mauro, minha filha Chiara, estaremos lá para recebê-los e estaremos de joelhos dobrados também por ele. Antes da gente se despedir, você passou recentemente por uma experiência muito forte com a Covid, não é? Pude acompanhar alguns momentos também, muitos de nós acompanhamos, você tornou público em outros momentos também, mas eu queria que você falasse do que você viveu ali. Eu tive esta enfermidade e um agravamento do quadro com 70%, em torno de 70% dos meus pulmões inflamados, prestes a ir para a UTI, e ali sofrendo ali no hospital, né, Adriana o tempo inteiro ao meu lado no leito, sem saber se iria para a UTI, se seria entubado ou se conseguiria recuperar ali os pulmões para me manter no quarto. E a força da oração de todo o Brasil e também, né, graças a Deus, o atendimento de qualidade dos médicos, enfermeiros e do hospital que a Adriana mencionou, e o Madre Teresa, me permitiram recuperar. Mas foram 16 dias internados e, ao todo, 45 dias de luta para viver, né, superando o Covid. E como foi aquela madrugada, às 3 horas que você relatou? Então, um dos piores dias, eu com a máscara, sem ar, essa aqui de joelhos na cama. Tem até uma das postagens no meu Instagram que mostra isso, impactou muito no Brasil todo, a Adriana clamando a Deus ali, e eu estava bem debilitado, mas às 3 horas da manhã eu despertei e ali um pouco agitado, sem sono, eu liguei na Canção Nova, na reprise do Terço da Misericórdia, eu estava com o controle remoto na mão, ficava com ele sempre na mão, liguei e, pelas palavras do nosso padre, eu senti que Deus me despertava para o início da cura. Como se Deus falasse: Eros, desperta, essas palavras são para você, a hora da sua cura está chegando. Da madrugada, sexta-feira, quaresma, a hora da cura, pedindo por todos que estão internados, que estão enfermos, que estão com seus parentes doentes, pedindo a cura, a restauração da saúde. Nós cremos que Deus sempre age. Depois de acho que 2 dias, a Luzia Santiago faz uma chamada de vídeo para a Adriana, ela tomou um susto, Monsenhor Jonas no vídeo, me abençoando, e ali comecei a minha recuperação, realmente pela força da oração de milhares de pessoas espalhadas no Brasil, e essas 3 horas da manhã foi a hora que eu, vamos dizer assim, renasci. E a partir dali comecei a me recuperar, e aí pude ter alta. 2 canções Deus me inspirou enquanto eu estava no hospital, e a terceira... Você estava com Covid compondo? Deus foi... Nem a Covid te atrapalhou? E se você ver a minha voz, uma das músicas que eu gravei, você pensa assim, é o Padre Léo na última pregação. E uma das que eu estava já preparando com a Canção Nova para lançar, Fonte de Misericórdia, eu tive que interromper por causa da doença, e depois que, assim que saí do hospital, eu percebi, eu tinha que passar isso para essa música ter ainda mais força. E ali, mesmo sem muita voz e ar, eu fui para o estúdio com oxigênio, gravava uma frase, respirava o oxigênio, gravava outra frase, e aí o padre Adriano Zandoná
participou junto comigo, e a música está pronta, música Fonte de Misericórdia, para mostrar que nós queremos clamar pela misericórdia de Deus. Deus sempre nos atende, nunca nos abandona, nem sempre com a cura física, né? A minha querida amiga e irmã Kelly, assessora, às 3 horas da manhã também, ela foi chamada por Deus para a glória, sofrendo muito entubada, e ela teve então o seu chamado, que não deixa de ser também a misericórdia de Deus a acolhendo. Mas no meu caso, Deus me deu essa oportunidade, e a música Fonte de Misericórdia veio na hora certa para coroar toda esta recuperação, essa restauração. E nós vamos encerrar o programa com ela, você tocando e cantando aqui, tá? Já, já. Quero agradecê-los. Adriana, um prazer conhecer, receber você aqui também. Peço a você que agora se dirija, e eu tenho certeza muita gente nos acompanha, se dirija ao nosso povo brasileiro para entender os políticos e os políticos cristãos. Analise muito melhor as questões políticas, não é? E aqueles que Deus chamou de dentro da igreja para estarem lá na política. Um pedido, né, que eu faço a todos que rezem pelos irmãos que estão na política, as irmãs, né, pelas mulheres, pelos homens públicos, rezem, sustentem, e mesmo se eles caírem, ajude a levantar, porque pode ser que errem, podem ser que às vezes façam alguma coisa que não é o que você pensa, mas que às vezes é o melhor naquele momento, mas que esteja ao lado, que levante e que sigamos em frente para construirmos uma civilização do amor, que é o que Deus tanto quer para o nosso Brasil e para o nosso mundo. Quero agradecer a esse irmão querido também. Obrigado, Dri. Suas últimas palavras ao nosso povo também. Obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Que agradeço e quero dizer assim que é uma honra muito grande representar um povo maravilhoso. É uma grande responsabilidade também. Meu primeiro discurso como deputado estadual, há 15 anos atrás, eu usei a palavra de Jesus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e doar a sua vida em resgate de muitos. A primeira vez que eu usei a tribuna na minha vida, eu quis usar essa palavra e disse para as pessoas que estavam ali na Assembleia de Minas: eu quero usar essa palavra porque eu não estou aqui para ser servido, mas eu estou aqui para servir. Na política, eu e minha família não temos absolutamente nenhum interesse pessoal. Nós temos uma missão e, enquanto Deus me quiser, eu quero doar a minha vida, mesmo sacrificando, mesmo tendo muitas renúncias, mas eu decidi. Eu quero doar a minha vida e servir a esse povo maravilhoso que tanto apoia, que tanto ora, que tanto espera de nós e que também sofre e precisa do nosso trabalho. Obrigado, prazer tê-lo aqui. E a gente vai encerrar o Além da Notícia de hoje com o Eros Biondini cantando, você vai acompanhar agora, mas até o nosso próximo programa, se Deus quiser, na semana que vem. Até lá. O sangue que da cruz jorrou é fonte de misericórdia. O véu do templo se rasgou e eu rasgo o meu coração. Na hora da tua paixão, entrego também minha vida, entrego tudo em tuas mãos, as dores do meu coração. Por isso eu peço tua misericórdia, tua misericórdia. Vem me curar, por isso eu peço tua misericórdia, tua misericórdia. Vem me curar.